Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Isabela, sou formada em serviço social, tenho mestrado também em serviço social, os dois da UERN. Trabalho na prefeitura também, na prefeitura do Açu, como assistente social, trabalho como professora no curso de serviço social da FACESA, e agora estou com vocês para estudarmos juntos, aprendermos juntos sobre a disciplina de metodologia científica 1. A nossa disciplina, conforme vocês viram aí no cronograma que foi disponibilizado, tanto eu postei na plataforma, acho que dessa vez deu certo, e também no grupo da turma. O cronograma, então, nossa aula vai ser durante o mês, nossas aulas vão ser durante o mês de julho, 4 terças-feiras a partir de hoje, nesse mesmo horário, a partir das 19 horas. O nosso primeiro assunto é sobre ciência e conhecimento científico. Para que a gente possa estudar sobre metodologia, primeiramente a gente deve entender alguns conceitos elementares. E algumas palavras, às vezes, elas são tão comuns no nosso dia a dia, mas a gente não reflete sobre quais são os seus conceitos. Então, uma dessas palavras é o que é conhecimento, não é isso? Então, nós vamos utilizar para esse primeiro assunto. Vou fazer aqui o compartilhamento de tela, vamos ver como é que eu vou fazer. Peraí, deixa eu colocar aqui, ok, vai dar certo. Vai, vocês estão vendo, penso que vocês não estão mais me vendo, penso que vocês estão vendo o material, não é isso? O texto. Então, ciência e conhecimento científico, né? Então, primeiramente, a gente vai procurar entender, sobre o que é conhecimento. Tá dando para ver, né? Ok? Então eu vou tirar também de tela e vou ficar acompanhando. Não sei se vocês estão com material impresso, com material aí no computador de vocês, mas acho que fica bom a gente ir acompanhando dessa forma. E aí, esse livro que nós estamos trabalhando, que é Fundamentos da Metodologia Científica, de duas autoras, Marconi e Lacatos, é um livro clássico quando a gente vai estudar sobre metodologia, né? Por isso que se deu a escolha desse texto, desse livro, né? Vamos estudar uma parte desse livro nessa primeira aula, porque quando se fala em metodologia, esse é um livro que ele é de referência, que vocês vão utilizar agora, e nós poderemos utilizar também na disciplina de metodologia 2 e em outros momentos que vocês estejam estudando sobre o tema de metodologia e de pesquisa de uma forma geral, ok? Então, ciência e conhecimento. O conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. É importante que a gente entenda, primeiramente, que a gente pode pensar assim: porque eu estou na minha formação profissional e o conhecimento que interessa a partir de agora é o conhecimento científico, é o conhecimento acadêmico. Às vezes, a aluna, o aluno pode chegar a ter esse tipo de pensamento. Mas, primeiramente, a gente deve entender que é assim. Existem várias formas de conhecimento. E o que nos interessa aprofundar nesse momento da formação profissional é o conhecimento científico. Porém, a gente não deve desprezar ou desconhecer os outros tipos de conhecimento, né? Então, assim, as primeiras formas de conhecimento que surgiram na humanidade foi o conhecimento empírico. O que é empírico? Empírico vem de empiria, né? O conhecimento que vem através da prática, né? Através da repetição através da repetição das nossas ações, e aí a gente vai estabelecendo certos tipos de conhecimento.
E foi através desse conhecimento, por meio da repetição, que o ser humano foi aprendendo diversas coisas que para nós hoje são coisas que a gente faz até sem refletir, como a questão de usar fogo, a questão de plantação, a questão da compreensão da escrita, da forma da utilização dos números, não é? Então, nós fomos aprendendo isso com o decorrer das experiências. As autoras trazem aqui para nós a questão do conhecimento por meio da agricultura, né? A agricultura, pessoal, a compreensão de como se dá o processo de plantio, ele trouxe uma grande diferença para a história da humanidade, porque foi a partir do momento que o ser humano começou a plantar, que ele começou a deixar de ter aquela vida de estar andando, né? Aquela vida nômade e passou a ter uma vida fixa em um determinado lugar. E aí nós passamos muitos anos para conseguir compreender como se dá esse processo, como se dá o plantio, como se dá a colheita, como se dá a fertilização dos determinados tipos de plantas, né? Então, as diferentes culturas, né, que se chama. E aí todo esse processo, ele veio por meio do conhecimento repetitivo, né? Foram os primeiros conhecimentos adquiridos na história da humanidade, certo? E aí, então, fica só aparecendo essa mensagem aqui. Então, agora sim, hoje a gente tem esse conhecimento, que foi o conhecimento adquirido por meio da experiência. Alguém pediu para entrar? Deixa eu só ver aqui. Boa noite, alguém pediu para entrar na aula? Alguém pediu para entrar, não apareceu o nome aqui. Mas então, nós estamos falando, não estamos aqui, né, ainda na primeira parte da nossa aula. Quem entrou agora, por gentileza, se apresente e coloque aqui seu nome, porque não apareceu para mim, certo? Aí vamos lá, continuando. Então, quando a gente vai falar de agricultura e do processo de transformação que aconteceu no decorrer dos séculos, então a gente vai aí ter dois tipos de conhecimento. O primeiro, que a gente pode ser, que as autoras chamam de conhecimento vulgar, eu particularmente não gosto muito desse termo, né? Mas o conhecimento vulgar, o conhecimento pop, ou chamado também de conhecimento popular, né? E que esse tipo de conhecimento, ele é o conhecimento típico do camponês, né? E ele foi transmitido geração por geração por meio de uma forma de educação que é chamada educação informal, né? A educação, ela pode acontecer em dois aspectos. A educação formal, que é essa educação por meio da escola, né? Que nós somos inseridas desde os nossos primeiros anos de vida, nós somos inseridas, né, nessa educação formal por meio da escola, mas existe também a educação informal, que é o conhecimento que ele é adquirido, ele é repassado por outros espaços. E aí, quando eu falo sobre isso, certamente vocês têm experiências sobre isso, né? Todo mundo aqui deve ter o seu conhecimento, as suas informações que foram e que são adquiridas por meio dessa chamada educação informal. E talvez para a gente, nós que já somos de uma outra geração, né, a gente não tem tanto, mas se a gente for conversar com pessoas de mais idade, essas pessoas passaram por um longo processo dessa educação informal, né? Porque aprenderam, isso quer dizer que essas pessoas aprenderam muitas outras coisas por meio de espaços, através de espaços que não são apenas o espaço fechado da escola, mas que também se dá conhecimento.
E aí é o conhecimento por meio da imitação, da repetição, da experiência pessoal, portanto é chamado conhecimento empírico. Então ele não tem é o conhecimento empírico, por meio de repetição, por meio de experiência. E aí, existe um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. E esse, ele é transmitido por meio de um treinamento, de uma técnica, de um conhecimento que ele é racional, que ele é repetido várias vezes, até que se possa comprovar, não é isso? Porque aí ele é conduzido por meio de procedimentos científicos. Então, essa é um conceito elementar de separação de um do outro, né? O que é o conhecimento popular, né? Que ele vem por meio da repetição, das experiências pessoais, e o conhecimento popular, ele pode acontecer no sentido, desculpa, o conhecimento popular, ele pode ter resultados diferenciados, porque o que vai servir para mim pode não servir para você, não é? Então, existem alguns conhecimentos, algumas técnicas que são do conhecimento popular que não são necessariamente aplicados a todas as pessoas. Por exemplo, o uso de ervas para fazer chás, né? Ervas, folhas, raízes. Isso a gente vê que é muito próximo do conhecimento popular, não é? Que a gente vê essa questão do uso dos chás. Claro que hoje os chás estão quase todos industrializados, né? Mas esses usos dessas técnicas, né, são muito ligados ao conhecimento popular. Tanto é que, para mim, particularmente, eu sou adepta dos chás, os chás fazem efeito para mim. Se eu estou com dor no estômago, eu tomo chá de boldo, eu sinto que faz efeito para mim, mas isso foi algo vindo do conhecimento popular, não é? Então, e o que é que vem o conhecimento científico? Do conhecimento científico é a questão de que se você está com dor no estômago, você vai tomar 40 gotas de Buscopan, né? Então, a gente tem, são esses tipos de conhecimento, essas diferenciações, como, por exemplo, quem mora na zona rural, no campo, tem uma outra interpretação sobre o percurso das aves, as trilhas que as formigas fazem, a forma como o vento sopra ou como as nuvens se organizam, para eles tem um significado, não é? E para, às vezes, para a gente que vem de uma outra geração e que tem acesso a um outro tipo de conhecimento, nós pensamos o quê? A gente vai acessar o site da Imparne para ver se vai chover ou não. A gente não sabe nem olhar para o céu e identificar se vai chover ou não é? Mas a gente olha no nosso aplicativo no celular, porque é o tipo do conhecimento chamado de conhecimento científico, ok? Kathleen, se você tiver alguma dúvida, alguma colaboração, pode ligar seu microfone, não precisa deixar eu falando aqui sozinha. Eu acho que a outra pessoa que tinha entrado, outro aluno, era aluna, não está mais, então fica aqui muito deixa eu ver, certo? Tá aqui, viu seu ok, vamos lá. Então, acho que ficou compreensível, né? E existe uma correlação entre esses tipos de conhecimento, o popular e o científico? O conhecimento vulgar, o popular, às vezes ele é denominado também de senso comum. Acho que vocês já ouviram esse termo, não é isso? Ah, isso aqui é senso comum. E o que vai diferenciar, o que é que vai diferenciar o conhecimento popular, o conhecimento de senso comum do conhecimento científico? O que diferencia eles é a forma, o modo, o método e os instrumentos de conhecer. Por quê? O conhecimento popular, qual é o instrumento que a gente utiliza? A nossa observação, a nossa experiência pessoal.
E o conhecimento científico, ele é a repetição por uma forma não instintiva, mas sim de uma forma científica, chamada de comprovável, né? Algo que a gente vai repetir aquela experiência várias vezes até perceber que aquilo ali vai dar certo para 95, 98, 99% dos casos. Não é? Então, isso vai dar essa diferença. E aí, essa diferença também se dá porque é assim. E aí é importante que a gente entenda que a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Né? Às vezes a gente começa a estudar e tem essa ideia de que o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri, o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri, que é o conhecimento que eu adquiri no meu curso, na minha formação profissional, é o certo, e esse é o único conhecimento que é certo. E não é bem assim. Não é? É no momento que nós estamos estudando e que nós estamos nos preparando para sermos profissionais, o conhecimento científico ele é fundamental. Mas no momento em que a gente está lidando também com as pessoas, né? Nós temos essa característica em comum, né? O serviço social, que é a minha profissão, é também uma profissão da saúde, né? Assim como o técnico em radiologia, e nós, além de sermos, né, dessa área de trabalharmos majoritariamente na saúde, nós temos em comum também a questão de que nós trabalhamos com pessoas, não é? E então, o fato de a gente trabalhar com pessoas, a gente deve ter essa percepção, essa sensibilidade de que o nosso conhecimento científico ele é fundamental, mas que a ciência não é o único caminho de conhecimento, a ciência não é a única verdade. Não é isso? E uma outra característica é que o mesmo objeto ou fenômeno, ele pode ser matéria de observação, tanto para o cientista como para uma pessoa comum, né? O que leva um ao conhecimento científico e outro ao vulgar ou popular é a forma de observação. Então, volta àquela questão que eu já falei inicialmente, de que o conhecimento popular, ele vai se dar de uma forma de uma experiência, de um conhecimento empírico, de uma experiência minha, que pode ter resultados diferenciados para você, ok? Mas que ele também não deve ser um conhecimento desprezado, mas que a gente deve ter apenas cuidado de como e onde nós estamos utilizando esses tipos de conhecimento. Deixa eu passar aqui. E aí, o que acontece é que, assim, tanto o chamado bom senso quanto a ciência, elas têm a perspectiva de ser racionais e objetivos, né? São críticos e aspiram à coerência. No caso, tem essa perspectiva de racionalidade e procuram adaptar-se aos fatos em vez de permitir especulações sem controle. Entretanto, o ideal de racionalidade, compreendido como uma sistematização coerente de enunciados fundamentados e passíveis de verificação, é obtido muito mais por intermédio de teorias que constituem o núcleo da ciência do que pelo conhecimento comum, entendido como acumulação de partes ou peças de informação frouxamente vinculadas. O que isso quer dizer? É que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento popular, ambos têm a perspectiva, têm a intenção de serem verdadeiros, não é? De serem reais, de terem resultado. Porém, o conhecimento que ele é científico, ele vem por meio de sistematização. E aí, o que é sistematização? Sistematização vem do verbo sistematizar. Sistematizar algo quer dizer o quê? Organizar. Então, outra característica que diferencia um tipo de conhecimento do outro,
Outra característica que diferencia um tipo de conhecimento do outro é que ele pode ser o conhecimento racional, ele vai vir dessa questão de ter uma organização e que pode essa organização ser aplicada a diversos indivíduos, porque os resultados vão ser alcançados. E o conhecimento popular, por mais que a gente tente fazer essa sistematização, essa racionalidade, ele vai ter uma menor probabilidade, vai ter uma menor probabilidade de ter resultados tão semelhantes num grupo maior de pessoas. Tive a impressão de que uma aluna entrou, mas estou olhando aqui, não estou vendo. Está aqui, Vanessa. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda à nossa aula, que bom que você chegou. Nós estamos aqui, você está com material, não sei se você teve tempo de acessar, mas eu estou fazendo o compartilhamento de tela também para que fique melhor de vocês irem acompanhando, caso você não tenha conseguido pegar, certo? Tá certo. Pronto, agora nós vamos começar aqui esse item, faz pouco tempo que a gente começou, tá bom? Vamos começar agora aqui nessa parte do 3.1.2, as características do conhecimento popular. Existe a diferenciação entre os tipos de conhecimento. E aí nós vamos ver um pouquinho a diferença sobre esses tipos de conhecimento. Eu sou até suspeita em falar, mas esse é um assunto que eu gosto, porque ele permite, no caso, se vocês quiserem interagir, ligar os microfones, podem ficar à vontade, porque todo mundo tem alguma coisa para falar. Porque o conhecimento popular, todos nós temos. Todas as pessoas têm informações que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa vida, que são conhecimentos que a gente vai adquirindo e que vai repetindo. Por exemplo, né, essa questão do que a gente vai ouvindo e vai repetindo. Eu acho que isso acontece muito na relação quando a gente tem filhos. Eu, particularmente, não tenho filhos. Não sei se as meninas, né, se Kathleen e Vanessa têm filhos, mas quando a gente está, né, nesse processo, a gente reproduz com os nossos filhos os conhecimentos que nós ouvimos com o nosso pai, com a nossa mãe, que é quem está falando que não tem filho. Mas aí eu acho que, então, vocês já devem, como filhas, ter ouvido assim, né? Agora é assunto de mulher. Quando tiver menstruada, não tome suco de limão, porque isso vai aumentar a cólica. Porque o limão é ácido, ele pode aumentar a cólica, pode aumentar o fluxo. Isso não é uma informação comprovada. Mas isso, a ciência não diz que necessariamente isso acontece. Mas que se aplica a diversas mulheres. Diversas mulheres, quando estão durante o período menstrual, evitam limão e frutas ácidas, né? E comida carregada também, o que a gente chama de comida carregada, né? Carne de porco, camarão, porque isso pode interferir no fluxo, nas cólicas. E isso eu acho que vocês já devem ter ouvido. Eu ouvi, minha mãe já falou isso para mim, minha avó já falou isso para mim também. E é um conhecimento que eu coloquei na minha cabeça que também eu evito, porque desde que eu fui moça naquela época, que eu escuto isso e a gente acaba absorvendo. E quando o conhecimento popular, ele também tem essa questão de que quando a gente quando a gente introjeta algo na nossa mente, fica. E a gente, às vezes, acaba repetindo. Kevin já falou, Kevin está falando que já escutou muito isso, né? Então, existe também muito, até, de certa forma, alguns a gente pode dizer que são conhecimentos, mas alguns também até mito, né? Sobre quando a mulher que está menstruada, que pode isso, que não pode aquilo. Mas algumas coisas, particularmente, se aplicam, né? Para mim, se aplicam. Eu evito, eu não faço. E eu já coloquei isso na minha cabeça.
que se eu fizer, se eu tomar suco de limão, nesses dias pode me trazer algum efeito colateral. Isso é conhecimento popular. Professor, e o que é interessante é que esse tipo de conhecimento a gente leva para o lado profissional, para o conhecimento científico. São conhecimentos que andam interligados, né? Não tem como a gente ser só o científico. Esse lado popular a gente traz para a nossa vida e traz para o lado profissional também. Exatamente. Principalmente porque nós, assistentes sociais, técnicos e técnicas em radiologia, nós estamos trabalhando com pessoas. O técnico em radiologia, ele não tem tanto isso, assim, de um perfil de um público, né? Mas nós, assistentes sociais, trabalhamos com grande parte do nosso público, 90% do nosso público, são pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas que têm um perfil socioeconômico ali bem nítido, né? São pessoas, né, da classe trabalhadora, população em situação de vulnerabilidade, baixa renda, tal e tal. Então, são pessoas que até o seu próprio tipo de conhecimento ele é muito conhecimento senso comum, muito conhecimento popular. Mas vocês, enquanto técnicos e técnicas, principalmente quem de vocês vier a trabalhar, pode ser que podem trabalhar em instituições privadas, mas quando vocês estão trabalhando no SUS, quando vocês estão atendendo uma pessoa idosa, que são mais carregadas desse conhecimento popular, por mais que você saiba que o que aquela pessoa está ali falando para você naquele momento do atendimento não se aplica na ciência, você tem que ouvir e você tem que respeitar o que aquela pessoa está falando. Por quê? Porque ele é o usuário e ele tem um conhecimento, e essa questão do conhecimento, ela é muito forte, ela influencia na nossa forma de ser. Ela Professor, influencia nas nossas perspectivas. Pois não, professor? que é um exemplo clássico para as meninas que futuramente vão estagiar, é o pessoal mais idoso nos chamar de doutor, por exemplo. Só pela gente estar de branco, por estar numa sala, eles nos chamam de doutor, mesmo nossa formação sendo de nível técnico. E a gente acaba tendo que respeitar isso, e muitas vezes isso serve de segurança para o paciente. Não, vou ser atendido pelo doutor. Não necessariamente a gente precisa desmentir o paciente. Olha, eu não sou doutor, minha formação é nível técnico, e sim respeitar o que ele falou, porque inclusive vai nos ajudar a ter segurança para o atendimento daquele paciente, pela cultura popular, pela influência que ela teve, pela criação que ele teve, ele tem esse costume de chamar todo mundo de doutor. No hospital, né, geralmente, hospital ou clínica, né, acaba que todo mundo recebe esse tipo de tratamento, dependendo, né, do nosso usuário. Então, é essa questão do que a gente deve ter o respeito aos tipos de conhecimento. E os tipos de conhecimento, a gente deve, enquanto profissionais, entender um pouco de cada um deles e saber onde aplicar. Aqui, apesar de estar sendo de forma virtual, pelo menos por enquanto, aqui o nosso conhecimento, o nosso conhecimento, ele é acadêmico, ele é científico, ele tem padrões, tem regras, tem certo e errado, mas é no momento da sala de aula. E é no momento em que você está fazendo seu procedimento, no momento em que você está lá na sua sala, né, enquanto técnica, quando você está lá fazendo, imprimindo os exames, fazendo essas questões que são atribuições próprias da profissão de vocês, da futura profissão de vocês, mas, ao mesmo tempo, é separar. Eu sei o que é o conhecimento popular, eu sei o que é o senso comum, né, então é a gente ter todo aquele respeito de saber ouvir e não ter tanta. Tentar mudar isso na mente das pessoas com as quais a gente trabalha. Por isso que é tão importante que a gente conheça
que a gente entenda que a gente entenda o que é conhecimento. Olha só, a gente tem que conhecer o que é o conhecimento e quais os seus tipos, certo? Então, sobre o conhecimento popular. Ele é um conhecimento comum, espontâneo, que ele vai adquirir, que ele vai sendo adquirido por meio das repetições, e aí diz assim, é o saber que preenche nossa vida diária e que se constitui sem o haver procurado. Eu não procurei esse conhecimento, eu não necessariamente me debrucei, não estudei, ele não tem aplicação de um método, ele não é algo com tanta reflexão, mas é um tipo de conhecimento. Então, o conhecimento que ele é o chamado conhecimento popular, ele tem suas características. Que características são essas? O conhecimento pessoal, eu nem perguntei se tá boa o tamanho da tela para vocês. Tá bom? Se eu preciso aumentar o tamanho da letra, porque como tá em PDF, pode aumentar um pouco mais, caso não esteja bom para vocês a visualização. Tá bom assim? Tá ok? Pronto, ok. Qualquer coisa mais precisar, eu digo que eu gosto de letra grande. Aí tem gente que também não gosta tanto. O conhecimento popular, ele é superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico. O que é que cada palavra dessa quer dizer? Superficial, porque ele é um conhecimento superficial. Por quê? Porque ele vai por meio de situações assim. Me disseram. Mas é porque com todo mundo é assim. Porque eu senti, porque eu ouvi. Então, veja que são frases que são muito próprias de uma pessoa mesmo, assim, só minha, e que superficial, porque o que é uma coisa superficial? É uma situação, é algo que está no nível da aparência, então isso é superficial. Então, é algo que está no nível da aparência. Certo? Então, é algo que não é, obviamente, aprofundado. Ele é sensitivo porque ele vem das minhas vivências, das minhas emoções. Ele é subjetivo porque o que é algo subjetivo? É algo próprio do sujeito. Então, subjetivo é algo particular de Isabela, algo que é particular, que pertence só a Vanessa. Então, isso é a subjetividade. Eu tenho a minha subjetividade, cada uma das meninas tem a sua. Então, nós temos perspectivas, pensamentos diferenciados sobre determinados assuntos, porque nós temos sensações que são diferenciadas, não é? Então, ele é assistemático. Por quê? Assistemático é algo sem sistematização, ou seja, é algo que não é necessariamente de uma forma organizada, não tem uma sistematização das ideias. E ele é acrítico, por quê? Porque vou fazer aqui só abrindo um parênteses. A palavra crítico, né, o conhecimento crítico, assim, primeiramente de tudo, às vezes a gente diz, fulano é muito crítico, né? A gente costuma utilizar essa palavra dizendo que é uma pessoa, tipo, que reclama demais ou que é muito detalhista, fulano é muito crítico, né? Bom, mas essa palavra, ela tem outros significados, outras possibilidades. Quando a gente vai falar sobre o conhecimento crítico, nesse assunto que nós estamos falando, né, que nós estamos estudando, quando a gente fala sobre o conhecimento crítico, é aquele conhecimento que ele é revisado, que ele é estudado, que ele é problematizado. Então, isso por exemplo, então, quando eu digo que a gente deve ter uma leitura, quando eu digo que a gente deve ter uma leitura crítica da realidade, quer dizer que a gente deve ter uma leitura atenta da realidade, uma leitura com perspectiva, com questionamentos, certo? Então, é quando a gente tem uma leitura crítica, um pensamento crítico, certo? É quando a gente tem essa problematização. Quando a gente não faz esse processo, o conhecimento ele se torna acrítico. Então, ele não vai se manifestar nessa perspectiva de perguntas, de interações, certo? Então,
Vocês conseguem perceber que tem 1, 2, 3, 4, 5 características do conhecimento popular que nos mostram como ele não tem, esse aprofundamento. Então, vejam só como que isso pode acontecer e repercutir e ser algo subjetivo. Não sei se na prática isso é só um exemplo, né? Coisa da isso, mas de repente um paciente chega, né, para fazer um raio-x, a gente coloca muito que idoso, mas isso pode acontecer com a pessoa jovem também. E aí é interessante que a pessoa vai entrar, né, na sala do raio-x, que é uma sala que tem que ficar, que tem uma iluminação específica, não é isso? Que tem que estar com a porta fechada, né, aquela coisa toda ali. Vai que de repente a pessoa tem. Quem vai para o hospital não está bem. Quem vai para o hospital, para uma clínica, é uma pessoa que não está com saúde. A pessoa que vai bater o raio-x, ela não está com saúde. Se tivesse com saúde, não precisava de um raio-x. Mas aí, o que foi que aconteceu? A pessoa vai lá fazer esse exame e ela vai muito nervosa. E já vai nervosa, eu vou entrar sozinha, ai, não sei o quê, e eu vou passar mal, e já vai naquele negócio, né? Naquele negócio, naquele pensamento. E a gente sabe que o que move o ser humano, primeiramente de tudo, é o quê? É a nossa mente, é o nosso pensamento. Nosso pensamento é o que nos move. Se a gente ficar repetidamente colocando na cabeça, pensando, que eu vou entrar na sala, eu vou ter um treco. Quando você entrar na sala, muito possivelmente você vai ter um treco, porque você já imaginou aquilo ali. Então a pessoa ficou, ai, muito nervosa. Ai, meu Deus do céu, e não sei o quê. A pessoa vai lá na sala. Você, por mais preparada que você esteja para lidar com essas situações, mas a pessoa tá lá, de repente vem de um acidente, né? A gente já sofrendo um acidente, é claro que a pessoa não fica tranquila. Mas aí a pessoa já vem com toda essa carga emocional lá para ser atendida por você. E ela diz, já entra dizendo, olha, eu vou passar mal, eu vou passar mal. E ela, de repente, tem um desmaio lá dentro da sua sala. Aquela cena e aquele acontecimento para sair da mente da pessoa é muito difícil. E aí, o que é que ela vai sair falando para todo mundo? Que aí, assim, às vezes a pessoa passa por isso uma vez, aí vai dizer assim: todo eu vou bater um raio-x, eu passo mal. É aquela luz, é aquela sala, é quando bate aquele exame, é a radiação. Meu organismo não aguenta, eu não consigo. Você vai colocando isso, você vai colocando isso. Aquilo vai se tornar uma verdade para você. Você vai reproduzir aquilo ali para outras pessoas. E às vezes, de tanto outra pessoa ouvir o que foi a experiência do outro, ela já vai chegar lá sugestionada do que vai acontecer. Isso é um tipo de conhecimento que a pessoa adquiriu por meio de uma experiência subjetiva, por meio de uma experiência superficial, porque o conhecimento próprio da área de vocês diz, pelo menos, a não ser que eu esteja equivocada, o professor me corrija, que o exame de raio-x ele não traz nenhuma. A não ser que se a pessoa estiver doente, ela vai permanecer doente, se a pessoa estiver com dor, ela vai continuar com dor. O exame ele não aumenta, ele não potencializa o que você está sentindo biologicamente. Né? Não vai potencializar. Mas se a pessoa se a pessoa mentalizar aquilo ali, ficar reproduzindo, vai ser uma forma dela adquirir um tipo de conhecimento que vai ser uma informação que ela vai introjetar na sua mente e que ela vai ficar carregando aquilo ali e vai ficar reproduzindo isso para outras pessoas. Né? E aí para a gente ter clareza de que os tipos de conhecimento, eles são aplicados em qualquer área que a gente esteja. Então, assim, meninas e o professor, os tipos de conhecimento, eles são utilizados em qualquer área que a gente esteja trabalhando com pessoas, né? Se a gente está trabalhando com pessoas, a gente tem a influência dos tipos de conhecimento, ok?
E aí existem 4 tipos de conhecimento. As autoras fazem esse recorte que ele é importante, esse recorte necessário de caracterização do conhecimento popular, mas elas trazem que existem outros tipos de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento científico ele vai ser diferente do popular, né? Não necessariamente pelo seu tipo de conteúdo, mas a forma como ele é adquirido. E aí, essa, né, outra diferenciação, se a atividade fosse, vamos fazer uma diferenciação entre os tipos de conhecimento científico e popular, já elenquei aqui, já citei vários, não é isso? Mas aí tá outra diferenciação, que é a questão de que não é necessariamente o conteúdo, mas a forma como foi adquirido, ok? Na prática. Então, voltando ao exemplo da gastrite, da dor no estômago, que é algo tão recorrente, né? Hoje a gente tem um número de pessoas com ansiedade tão grande, né? E ansiedade ela desencadeia. Não sei se as meninas têm. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa até equilibrada nessa questão aí, mas eu já sofri muito com dor forte no estômago, em virtude de crise de ansiedade, que gera a dor no estômago, né, da gastrite e tal. E aí a gente tem 2 respostas, né? A gente pode tomar o remédio, né? O medicamento é omeprazol, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Não é omeprazol, que a gente toma para dor, serve para dor no estômago. E eu me recordo que, numa crise muito forte que eu tive, a minha comadre falou assim, tome chá de erva, eu esqueci o nome, porque faz tempo que eu tomei, mas era um chá. E como eu acredito na força da natureza, eu acredito no chá, esses industrializados é o jeito, né? Era bom como antigamente a gente pedia uma vizinha, a gente plantava em casa, mas o chá, o lambedor, a garrafada, eu acredito nesses medicamentos naturais. E aí era chá de erva, chá da espinheira santa, lembrei. Aí eu tomei esse chá da espinheira santa, não sabia nem como era, mas no supermercado eu tinha, comprei, tomei e fez efeito. Quando eu tinha crise, quando eu senti que a crise ia apertar, eu fazia o chá bem forte, um chá um pouco amargo, e eu não colocava nem açúcar, que era achando na minha cabeça, né? Guardar a cabeça da pessoa que não ia nem colocar açúcar, vou tomar ele forte e ele amargo, que é para ver se faz um resultado maior. Bom, para mim fez. Tomei o tal chá da espinheira. Hoje, graças a Deus, não me sinto muito, muito melhor. Mas na época, então, fez bastante efeito. Então, o que é que eu quero dizer com esse exemplo, meninas? Que o chá serviu para mim. Não sei se vocês têm gastrite, não sei se vai servir para vocês. Mas o omeprazol, que é o medicamento apropriado para esse tipo de doença, é o que vai o conhecimento científico. Então, é como as autoras estão explicando aqui. Esse exemplo foi para deixar mais nítido para vocês que o que interessa muito mais a diferença de um para o outro não é o conteúdo. O conteúdo dos 2 exemplos, do chá e do medicamento, qual é o conteúdo? Curar a dor no estômago ocasionada pela gastrite. Mas a diferença entre eles é o seu contexto. Veio porque alguém descobriu que esse chá serve para isso. Isso é conhecimento empírico, isso é conhecimento popular. Porque o que vem desses chás, ele depois é que foi industrializado, mas ele veio por meio do conhecimento nosso. Já o medicamento, ele foi testado várias vezes, ele é patenteado, existem outros medicamentos que são semelhantes. Então, essa é a questão da diferença entre um tipo e outro. Ok? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, tá certo? Vocês falem aí, porque essas aulas virtuais, para mim, particularmente, nada substitui o nosso contato pessoal, as nossas aulas. Espero que tudo em breve volte a se normalizar, né? A gente vai utilizando a tecnologia a nosso favor, mas essa questão de eu estar falando sem ter aluna perguntando e interrompendo, eu ainda estou me acostumando com isso.
certo? Ainda sinto falta, muita falta. E aí as autoras vão, após fazer essa diferenciação entre esses dois tipos de conhecimento, elas vão explicar que, na verdade, existem 4 tipos: o popular, o científico, o filosófico e o religioso. E aí elas vão trazer uma caracterização, desses conhecimentos. Não é? Novamente, elas vão falar aqui sobre o conhecimento popular. O conhecimento popular, ele é valorativo. Por quê? Porque ele vem trazendo nossos valores, nossas perspectivas. O que é que são os meus valores? Os meus valores é aquilo que eu creio. Eu, Isabela, particularmente, eu coloco muita fé na questão dos medicamentos naturais. Como eu falei, dos chás, raízes, garrafadas, se bem feito, né? Sem a intervenção dos açúcares, sem a intervenção da manipulação química e industrializada. Eu coloco muita fé nisso. Então, isso são valores meus, são valores próprios da minha pessoa, que não precisam necessariamente serem valores de vocês, não é? Então, isso aí vai trazer uma realidade particularmente minha. É um conhecimento que ele é reflexivo, mas ele tem... ele é reflexivo, mas ele tem uma certa limitação desse processo dessa reflexão. Ele é, como eu falei, assistemático, porque ele não tem uma organização, ele não tem uma sistematização, ele diz respeito a experiências próprias do sujeito cognoscente. O sujeito cognoscente é aquela pessoa que tem reflexão. Todos nós, seres humanos, né? Todos nós, seres humanos, nascemos com essa característica de sermos cognoscentes, ou seja, nós temos capacidade de sistematização, de ter ideias, de observar, de perceber, de sentir, de conhecer, de entender, de compreender, de estudar. E aí, tá só ficando dessa verde. Ele é um conhecimento que o conhecimento popular, ele é verificável, né? Visto que ele está limitado ali, aquele âmbito da vida diária, que a gente só pode perceber, né? Através do dia a dia. Mas o conhecimento popular, ele tem uma outra característica: ele é falível, ou seja, ele pode falhar, e ele é inexato. Por quê? Porque aí mais um outro exemplo que eu gosto de ficar trazendo esses exemplos do nosso universo feminino, né? As meninas, pelo que eu entendi, as meninas, assim como eu, não são mães, mas devem ter amigas que são, e já devem ter ouvido muito essa história de que quando a mulher quer engravidar, né? Quando ela aceita, né, que quer ter um filho por meio da sua gestação, para de tomar, né, de métodos contraceptivos e tal. E aí o que acontece é que ela, às vezes, pelo próprio organismo da mulher, por alguma falha, alguma coisa que está ali de uma anemia muito forte, alguma questão no ovário, no útero e tal, sei bem que quem nunca ouviu assim, ou que aconselhou, tome uma boa garrafada. Vocês já ouviram isso? Tome uma garrafada, você passa um mês tomando essa garrafada, que aí você vai ficar com um útero de menina. E aí vai pegar bem ligeirinho. Se prepare que quando é um mês tomando garrafada, você de repente vai engravidar. E eu sei de pessoas, de mulheres no caso, que tomaram garrafada, a garrafada da boa, da natural, não é coisa industrializada, e que isso facilitou e que ela engravidou. Como eu sei também de uma colega de trabalho que já tomou, e não foi só uma vez, tomou ela, tomou o companheiro, e até hoje, na verdade, eles não têm filhos, eles são casados até há bastante tempo, eles têm muita vontade de ter um filho
deles, né, não querem adotar, querem ter um filho biológico. E aí já tomou ele, já tomou ela, e não surtiu efeito. E a gente, todo mundo, se ela fala sobre isso para alguém, as pessoas sentem, ah, tão engarrafada. É bom, mas até o presente momento não conseguiram, né? Então, por quê? Porque o conhecimento porque o conhecimento popular, ele é falível. Ele se aplica a várias pessoas, mas ele não se aplica a uma grande quantidade de pessoas. E o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico, ele é um conhecimento tão elevado, tão sistematizado, tão organizado, que o que é que a gente já ouviu falar, que a ciência domina muito bem, a genética, a fertilização in vitro. Então, hoje, a mulher tem a possibilidade, se ela tiver condição financeira para isso, porque a gente sabe que não é algo acessível a todas as mulheres, nós temos um país nitidamente de grande divisão socioeconômica, não é isso? Nós temos uma grande desigualdade social, mas para as mulheres de poder aquisitivo, né, da burguesia mesmo, né, não é acessível à classe trabalhadora, pode fazer pode ter uma gestação artificial, né? Pode fazer a gestação nela, in vitro, pode congelar óvulo, pode fazer isso e aquilo. A mulher, inclusive, pode ter um filho de um homem que ela não sabe nem quem é, ou, né, como a gente fala, a gestação independente. Então, nós temos as diversas formas de engravidar. Os métodos naturais e tradicionais, e existem essas ajudas da ciência, existem essas ajudas, esses auxílios também do conhecimento popular. Então, tudo é gravidez, mas cada um vem por meio de uma forma de conhecimento. E uma gestação in vitro, a possibilidade dela não pegar é pouquíssima. Por quê? Porque isso é conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele é fato, ele acontece, ele vai ter, ele não é necessariamente infalível, mas as possibilidades de falhar são bem menores, né? Existe um outro tipo de conhecimento que não é necessariamente o tipo do conhecimento que a gente utiliza, a gente que eu digo tanto, assim, vocês, né? Na verdade, esse conhecimento filosófico na questão, isso eu estou falando da questão de trabalho de vocês, né? Então, o conhecimento filosófico, ele é valorativo porque ele também consiste de hipóteses, de observações particulares e pessoais, não é? Ele não é verificável, o conhecimento filosófico, porque ele não tem ideias que necessariamente vão ser confirmadas ou negadas, não é isso? Ele não vai ser necessariamente verificável, mas ele é um tipo de conhecimento que ele é racional. Por quê? Porque o conhecimento filosófico, ele consiste num conjunto de conhecimentos que tem uma sistematização lógica, que tem um conjunto de ideias que estão imbricadas, que estão correlacionadas, né? Então, ele é racional e, ao mesmo tempo, ele é sistemático, ou seja, organizado, coerente, certo? E ele é chamado pelas autoras de infalível e exato, porque ele vai trazer essa questão da definição de realidade, de suas hipóteses, certo? Eu, particularmente, Isabela, isso é uma questão minha, que eu tenho a audácia de, às vezes, questionar, até mesmo que a gente lê nos livros, e eu sugiro que vocês também sejam assim, né? Não tomem como verdade nenhum tipo de conhecimento, nem o que eu estou falando aqui. Criem, entendam, tenham conhecimento sobre as próprias verdades de vocês, digamos assim, mas para mim, particularmente, essa questão de dizer que um conhecimento ele é infalível, eu acho uma palavra muito forte, né? Eu acho que todos os conhecimentos, todos, inclusive o conhecimento científico, ele tem suas falhas, sim, certo? Mas as autoras aqui utilizam essa característica de infalível, tá? E aí vocês, fica a critério de vocês definirem o que, é que vocês acham ou não. E aí, o conhecimento filosófico, a filosofia é a ciência do questionar, do problematizar, não é? Então, é essa forma de conhecimento, de discernir o que é certo, o que é errado, né? Pelo, pelo uso da razão, não é?
E aí existe um outro tipo de conhecimento que é o conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele tem suas características muito próprias e a gente também deve ter, a gente também deve entender o que é o conhecimento religioso. Por quê? Porque nós moramos em um país, nós moramos em uma região do país que tem a sua religiosidade muito forte. Não é isso? É o fato, penso, né? As meninas moram aqui em Açu, vocês são de aqui de Açu, meninas? Respondam aí para eu saber, para eu conhecer mais vocês. Vocês moram aqui? Vanessa ligou o microfone. Você mora aqui, Vanessa, em Açu? Não, eu sou de Pendência. Mora em Pendências e Kathleen, mora onde? Pendência também. Ah, tá aí, ó. Só duas alunas, as duas são de Pendências. Daqui a pouco eu vou bater em Pendências só para dar uma para elas. Né? Elas vieram para minha aula, depois eu vou lá também, né? E Pendências, eu já fui em Pendências rapidamente, uma vez, duas vezes, uma coisa assim. É uma cidade bem pequena, né? E eu percebo que na cidade, a cidade, quanto mais as meninas podem não concordar comigo, né? A cidade é de vocês, vocês que falam, mas eu acho que é quanto mais interiorana a cidade, mais essa questão religiosa ela é aflorada, né? Então, essa questão da religiosidade, ela se dá de forma muito perceptível, né? Essa questão da religiosidade, ela é muito perceptível. E aí a gente deve ter uma calma, uma paciência, um respeito, porque esse é o tipo de conhecimento que eu entendo como o mais forte dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa estrutura subjetiva. Porque o que diz respeito à religião, ainda mais que a gente tem um ditado popular e que fala, né, que religião não se discute, então a gente deve ter muito cuidado quando as pessoas trazem essa perspectiva do conhecimento religioso, do que elas têm, né? O conhecimento religioso, ele tem suas características por ele ser um conhecimento sobrenatural. Por quê? Porque é uma relação que vem entre o ser humano e o ser humano aqui, e um ser transcendente. Ou seja, um ser que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente não, né, que é algo transcendente, é algo que está acima de nós. E a gente, por não conhecer esse ser transcendente, que aí esse ser transcendente na religião cristã pode ser Deus, pode ser Jesus, não é? E nas outras religiões existem seus deuses, seus orixás, suas ligações, né, do ser humano com as suas divindades específicas, e que é um tipo de conhecimento que ele vem como que uma inspiração. É como que algo, uma inspiração de cima para baixo, do ser maior para os seres menores que somos nós. Mas apesar de ser algo ligado ao sobrenatural, para quem tem fé, é um tipo de conhecimento que ele é indiscutível e que ele é infalível. Ele é indiscutível porque não adianta você querer me dizer algo que vai ser oposto ao que eu penso na minha religião, ao que eu entendo, ao que eu estudo, ao que eu congrego na minha igreja. E ele não pode ser verificado, ele é um conhecimento que ele é não verificável. Por quê? Porque a experiência religiosa ela é minha e ela é muito própria. E por mais que eu fale, que eu explique como se dá a minha relação com Deus e com, no meu caso, que sou católica, com os santos e santos para os quais ou com os quais eu tenho alguma devoção, a fé é algo que eu posso passar o resto da noite inteira falando para vocês. Se vocês não forem católicas, vocês não vão entender. Vocês não vão sentir o que eu sinto. Porque é algo muito próprio. E aí, essa questão, como a gente tem essa questão da religiosidade muito forte, a gente tem que ter muito respeito com a forma como a gente lida com as pessoas, né? Eu, como assistente social, que, né, como eu falei, vocês também já sabem, lido com pessoas, trabalho com pessoas, a gente
por vezes recebe muito assim, Deus abençoe, vamos rezar, vamos. E eu escuto muito isso e eu respeito, né? Eu sou muito católica, mas quando eu tô assim com uma pessoa que é evangélica, então a pessoa que é evangélica diz, vou fazer aqui uma oração, Senhor Deus, Pai, não sei o quê, abençoa, eu acolho aquilo ali com silêncio, com respeito ao que a pessoa está falando. De repente, vai lá naquele atendimento, a pessoa me entrega um santinho. Sabe o que é santinho, né? Aquelas imagens pequenininhas que tem de oração de determinado santo. Recebo também. E assim a gente vai tratando as pessoas com muito respeito, porque essa questão da religiosidade realmente é um tipo de conhecimento muito da nossa estrutura subjetiva, né? Existe o conhecimento científico, que é o quê? É o conhecimento que aí a ciência diz que esse é o conhecimento real, porque ele é o que lida com a manifestação que é o que lida com a manifestação das situações, que é um conhecimento que ele é sistemático, porque ele é organizado, ele tem uma ordem lógica, uma sistematização teórica. Os conhecimentos eles não ficam dispersos, eles ficam interligados. Ele é verificável a ponto de que uma determinada afirmação ela seja feita várias vezes, até que se consiga comprovar, não é? E aí vocês sabem, né? O conhecimento científico, é por meio do conhecimento científico que a gente encontra a cura das doenças, não é? Então é preciso aplicar aquele mesmo medicamento para vários públicos de várias situações, para ver se aquele tipo de medicamento vai conseguir sanar todas as doenças, tal e tal, né? E ele é tido como falível, por quê? Porque o conhecimento científico, ele não é definitivo. Então, é um conhecimento que ele está sempre em transformação, porque ele é um conhecimento sempre pesquisado. Todo e qualquer assunto, meninas, todo e qualquer assunto que a gente pesquisa, quanto mais a gente pesquisa, mais ele se transforma, porque as respostas, os resultados, eles vão acontecendo sempre numa certa velocidade que, de acordo com as transformações sociais, não é? Porque vai sempre apresentando novas proposições, novas técnicas, novas ideias. E aqui, uma informação importante. Após nós estudarmos, após nós conhecermos um pouco sobre os conhecimentos religioso, filosófico, popular e científico, é certo a gente afirmar que só um deles é o conhecimento correto? A gente pode afirmar isso? Só um tipo de conhecimento ele é correto? Ou eu posso afirmar que só a minha forma de conhecer é a certa, a de você está errada, a do usuário está errada? Ou ainda eu posso dizer assim, que eu, como sou professora, só tenho, para mim, eu só uso em mim, Isabela, na minha subjetividade, só consta um tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Vocês concordam com alguma dessas afirmações? A gente tem que entender que, como eu já, retomando uma frase que eu mesma falei, devemos entender o que é o conhecimento, que existem vários tipos de conhecimento, e que eles não são separados, eles não são apartados. Todas as formas de conhecimento, elas podem coexistir numa mesma pessoa. Ou seja, eu, Isabela, tenho o meu conhecimento científico, o meu conhecimento acadêmico, o meu conhecimento científico, o meu conhecimento acadêmico, mas não deve ser só ele, né? Eu tenho a minha parte e a minha atividade religiosa, não é? Então eu tenho o meu conhecimento religioso também,
certo? Então, acredito no conhecimento científico, eu acredito no conhecimento popular também, né? Eu acho importante, eu acho que é um tipo de conhecimento interessante, ok? E aí, assim, o outro tópico e último, né? O próximo tópico e último é a gente entender o que é ciência. Se a gente está falando sobre conhecimento, se a gente está falando sobre conhecimento científico, a gente deve entender o que é ciência. E a ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, ciência é o nosso conjunto de procedimentos que eles são organizados, eles são refletidos e reflexíveis e eles devem ser verificados, ou seja, eles devem ser experimentados, acontecer várias vezes, até a gente conseguir chegar a uma determinada resposta. Por quê? Porque a ciência, ela possui uma finalidade. Ela tem um objetivo, que é o quê? Que é uma preocupação em separar o que é o senso comum e o que realmente é um conhecimento comprovado. E a função da ciência é estar sempre aperfeiçoando, melhorando. O que seria de nós se não fosse a ciência? O que seria de nós se não fosse a pesquisa? Né? Se não fosse a pesquisa, a gente ainda estaria utilizando as máquinas de datilografia, a gente não teria internet, a gente não teria meios tecnológicos tão avançados. Por quê? Porque existem pessoas, né, homens e mulheres, inclusive muitas mulheres, que se dedicam a estudar, a pesquisar, a conhecer, e que esses resultados, eles são utilizados a favor de nós, seres humanos. Não é isso? Pela questão da melhoria das nossas condições de vida, ok? E aí, é importante que a gente entenda que as ciências, elas são classificadas. Existe uma classificação, uma divisão da ciência, e as ciências, elas são divididas entre as ciências formais e factuais, e aí as ciências formais são aquelas ligadas à matemática e à lógica, né? Aos números, a situações muito precisas, né? Muito precisas. Então, elas são formais. E existem aquelas que são factuais, ou seja, são ligadas a fatos. E esses fatos, que são acontecimentos, e os fatos, eles são transformáveis, eles podem ter resultados diferentes, não é? E eles são divididos em naturais, ou seja, que são ligados à natureza, a física, a biologia, a química, e as ciências sociais, que aí, inclusive, né, as ciências sociais, onde entra, né, a minha área de formação. Então, o direito, a economia, a política, a sociologia, a antropologia, né? Então, a psicologia social são ligadas a essas ciências sociais, ok? Então, essas são a importância da ciência, ou seja, a importância da ciência para quê? Transformar o conhecimento, né? O conhecimento esteja sempre em transformação, para que a gente possa estar alcançando sempre resultados melhores, para melhores condições de vida da humanidade. Apesar de que a gente vive numa sociedade que centraliza, né? Que centraliza o conhecimento, que centraliza as boas condições, né? E enquanto algumas pessoas têm muito, usufruem dos bons resultados, outras pessoas, na verdade, vivem ainda em condições subhumanas, né? Mas esse é o objetivo da ciência, sistematizar o conhecimento para trazer melhores condições de vida, que deveriam ser melhores condições de vida para toda a humanidade. E a ciência, ela tem suas divisões de acordo com o seu tipo, de acordo com a sua natureza. Ok, pessoal? Então, a gente terminou esse primeiro assunto, né? Eu queria que as meninas ligassem. Meninas, não precisa ligar a câmera não, se não quiserem. Mas liguem aí o microfone e me digam rapidamente se foi bom, se tá ok, o que é que vocês acharam. Dependências para o mundo, falem aí. Eu gostei muito da aula. Quem tá falando que eu não conheço essa voz? Kathleen. Oi, Kathleen, você gostou? Que bom. E eu gostei de você ter chegado. Você ter sido a primeira, muito bem. Não vou esquecer disso. Quando a gente se encontrar, eu vou lhe dar até um chocolate. Vou cobrar, viu? Pronto, pode cobrar.
E você, Vanessa? Eu gostei. Que bom, meninas. Se não, e não fiquem constrangidas. Qualquer outra coisa, né? Assim a gente pode conversar para que a gente esteja sempre fazendo melhorias, ok? Então, vou Uhum. agora, agradeço a participação de vocês e qualquer outro assunto a gente pode continuar conversando no grupo da turma, tá bom? Pois muito obrigado, Rosimeire, por ter assistido à aula, obrigado também ao professor e coordenador do curso, né? Agradeço a vocês por terem participado, né? O professor Iago, a Rosimeire e as meninas Kathleen e Vanessa. Muito obrigada e agradeço. Parabéns.